15 dias sem engolir uma única colherada de comida. 15 dias em que aquele menino de apenas 5 anos olhava para o prato e chorava, chamando pela mãe que a febre havia levado para sempre. O pai, um fazendeiro que construiu tudo com as próprias mãos, tentou médicos, benzedeiras, promessas aos santos. Nada funcionou. Mas foi uma mulher simples, com mãos calejadas e um passado que todos rejeitavam, quem conseguiu o impossível no primeiro dia em que pisou naquela casa. E quando o pai descobriu quem era a família dela, sua fúria se transformou em algo que ele nunca imaginou sentir. Porque às vezes a vida usa exatamente quem a gente mais rejeita para salvar quem a gente mais ama. Eram tempos em que as fazendas ainda dominavam o interior do Brasil e os casarões erguidos no alto dos morros contavam histórias de riqueza conquistada com suor. Mas nem todo o dinheiro do mundo compra paz de espírito e nem toda fortuna garante felicidade dentro de casa. Naqueles dias, um homem ainda podia começar sem nada e terminar dono de terras se tivesse força nos braços e determinação no peito. Havia quem começasse dormindo em galpão de ferramentas, comendo farinha com café e terminasse sentado em cadeiras de madeira nobre. Mas a riqueza, quando chega rápido, traz fantasmas que o dinheiro não consegue espantar. As casas grandes tinham tudo. Móveis trazidos da capital, louças finas nas prateleiras, quadros nas paredes. Mas muitas delas escondiam silêncios pesados, lutos mal chorados e crianças que murchavam no meio de tanta fartura. Porque comida na mesa não alimenta quando o coração está vazio, e nenhum brinquedo substitui o colo que não volta mais. Esta é a história de um menino pequeno que parou de comer, não por doença do corpo, mas por doença da alma. E é também a história de uma mulher pobre que, com as mãos que só conheciam trabalho duro, conseguiu fazer o que médicos e rezadeiras não conseguiram: devolver a vida àquela criança. Mas para isso acontecer, rancores antigos precisaram ser deixados para trás, orgulhos precisaram ser engolidos, e um pai precisou aprender que o amor pode vir de onde menos se espera. Se você está chegando aqui no canal agora, considere fazer parte dessa família que ama histórias de superação e recomeço. Se inscreva no canal para receber mais histórias como essa, que tocam o coração e fazem a gente pensar sobre a vida. E nos conte nos comentários de qual região você está nos assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias conseguem chegar. Seu apoio nos ajuda a continuar. Roberto Mendes tinha 38 anos, mas o rosto marcado pelo sol e pelas noites sem dormir o faziam parecer bem mais velho. Os cabelos pretos já mostravam fios prateados nas laterais. As mãos calejadas tremiam quando tentava segurar a colher para alimentar o filho. E os olhos fundos carregavam um cansaço que não vinha só do trabalho pesado na lavoura. Era o cansaço de quem perdeu metade de si mesmo e ainda precisa fingir estar inteiro pelos que ficaram. 15 dias atrás, sua esposa Mariana tinha partido. Uma febre que veio do nada, queimou por 4 dias seguidos e a levou antes que qualquer médico da cidade pudesse fazer alguma coisa. Deixou para trás um marido destroçado e um filho pequeno chamado Pedro, um menino de olhos grandes que desde aquele dia não conseguia mais comer nada. A casa era grande e imponente, com varandas largas que davam para as plantações que se estendiam até o horizonte. Móveis sólidos, cortinas pesadas nas janelas, uma mesa de jantar que cabia 10 pessoas. Roberto tinha construído tudo aquilo com trabalho duro. Começou como ajudante numa fazenda vizinha. Trabalhou como animal por anos. Juntou cada centavo, comprou terra, plantou e venceu. Mas agora, sentado naquela sala de jantar espaçosa, olhando para o filho que apenas empurrava a comida no prato sem levar nada à boca, ele sentia que tinha perdido tudo que realmente importava. Pedro, meu filho, você precisa comer alguma coisa, Roberto dizia pela 20ª vez naquele dia, com a voz cansada e rouca.
O menino apenas balançava a cabeça, com lágrimas grossas escorrendo pelo rostinho magro. Eu quero a mamãe, era tudo que conseguia dizer, sempre as mesmas palavras. Eu quero a mamãe. Roberto sentia o coração se partir toda vez. Eu também quero, meu filho, mas ela foi para o céu. E ela não ia querer ver você assim, se deixando morrer de fome. Pedro abaixava a cabeça e chorava mais ainda. Roberto tentava forçar a comida, mas o menino cuspia, engasgava ou simplesmente deixava escorrer pela boca sem engolir nada. Dona Conceição, mãe de Roberto, uma senhora de 60 e poucos anos, que morava numa casa menor dentro da propriedade, vinha todos os dias tentar ajudar. Ela preparava os pratos que Pedro mais gostava antes: bolo de milho, arroz doce, frango cozido bem macio. Mas nada adiantava. Pedro olhava, chorava e recusava tudo. Roberto, esse menino vai morrer se continuar desse jeito, Dona Conceição disse numa tarde, enquanto recolhia mais um prato cheio. Já faz 15 dias. Ele está só pele e osso. A gente precisa fazer alguma coisa logo. Roberto passou as mãos pelo rosto com desespero. O que, mãe? Eu já tentei tudo que estava ao meu alcance. Chamei 4 médicos diferentes. Trouxe a benzedeira mais famosa da região. Rezei, fiz promessa, implorei. Nada funciona. Nada. Dona Conceição olhou para o filho com pena no coração. Ele precisa de uma mãe, Roberto. Ou pelo menos de alguém que faça esse papel. Mariana era quem cuidava dele o tempo todo. Ela que alimentava, que embalava para dormir, que cantava. Ele está órfão e criança órfã murcha se não tiver quem cuide com carinho de mãe. Roberto bateu com o punho na mesa, fazendo os pratos pularem. E eu? Eu não conto? Eu não cuido dele? Você cuida, meu filho, claro que cuida. Mas você cuida como pai. E pai, por melhor que seja, não é mãe. Tem coisa que só coração de mãe consegue fazer. Dona Conceição respirou fundo antes de continuar, sabendo que o que ia dizer não seria bem recebido. Eu tenho uma ideia, mas você não vai gostar nem um pouco. Roberto olhou para ela desconfiado. Que ideia é essa? Dona Conceição hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. A gente precisa de alguém para cozinhar aqui na casa e cuidar do Pedro. Desde que Mariana se foi, a cozinha está abandonada. Eu faço o que posso, mas não dou mais conta. E eu conheço uma moça boa, muito trabalhadora, que cozinha bem e tem jeito com criança pequena. Roberto franziu a testa. Então contrata logo. Qual é o problema nisso? Dona Conceição olhou para o chão, evitando os olhos do filho. O problema é que ela é da família Silva. O sobrenome caiu na sala como uma pedra pesada. Roberto se levantou de um salto vermelho de raiva. Silva? Da família dos Silva? Mãe, a senhora perdeu o juízo completamente? Silva era o sobrenome que Roberto mais odiava no mundo inteiro. Anos atrás, quando Roberto estava começando, tinha emprestado uma quantia enorme para a família Silva investir numa colheita em sociedade. A família pegou o dinheiro, prometeu pagar em 6 meses e sumiu no meio da noite sem deixar rastro. Roberto quase faliu. Perdeu quase tudo que tinha juntado. Levou anos para se recuperar daquele golpe e jurou para si mesmo que nunca mais ia ter contato com ninguém que tivesse aquele sobrenome maldito. E agora, anos depois, rico e dono de suas próprias terras, a ideia de ter alguém daquela família dentro de sua casa era insuportável. Era como esfregar sal numa ferida que nunca tinha cicatrizado direito. Roberto, escuta o que eu vou te dizer, Dona Conceição implorou, segurando o braço do filho. A moça não tem nada a ver com o que a família dela fez. Ela é diferente, é honesta, trabalha duro e precisa muito do emprego. O pai dela já morreu faz anos e ela cuida da mãe doente sozinha. Eu conheço ela da igreja. É boa menina, de coração limpo. Roberto balançou a cabeça com força, recusando. Não, nunca. Eu não quero o sangue daquela família pisando na minha casa. Não depois do que fizeram comigo. Dona Conceição
Olhou para o netinho que estava no canto da sala, encolhido no sofá, magro como um passarinho assustado, e tomou uma decisão naquele exato momento. Está bem, meu filho, eu não vou insistir mais. Mas por dentro, ela já tinha decidido o que fazer. Ia contratar a moça de qualquer jeito, em segredo, porque às vezes uma mãe sabe o que um filho precisa melhor do que ele mesmo. Naquela mesma noite, Pedro teve febre. O corpo fraco demais pela falta de alimento começou a desistir de lutar. Roberto ficou acordado a noite inteira, ao lado da cama do filho, colocando panos molhados na testa pequena, rezando baixinho, implorando a Deus que não levasse seu menino também. Por favor, Senhor, ele é tudo o que me resta nessa vida. Não leva ele também. Por favor, não. Quando o sol nasceu, a febre baixou um pouco. Pedro abriu os olhos, fraco demais para falar direito, e sussurrou com a voz fina. Pai, a mamãe veio aqui. Ela disse que vai mandar alguém para cuidar de mim. Roberto engoliu o choro que estava preso na garganta. Está bem, filho, está bem. Mas por dentro ele sabia a verdade cruel. Se nada mudasse rápido, Pedro não duraria mais uma semana. E foi nesse momento que Dona Conceição, sem Roberto saber de nada, saiu da fazenda bem cedo e foi até a casa de Rosa Silva. A moça morava numa casinha simples na beira da estrada de terra, a alguns quilômetros dali. Rosa Silva tinha 22 anos, mãos calejadas de tanto lavar roupa para fora, e um coração que, apesar de tudo que tinha passado, ainda não tinha perdido a capacidade de se importar com os outros. Vivia naquela casinha humilde, cuidando da mãe, que mal conseguia sair da cama, vendendo quitutes na feira da cidade para sobreviver. Quando Dona Conceição apareceu na porta dela naquela manhã com uma proposta de trabalho na fazenda dos Mendes, Rosa quase não conseguiu acreditar. A senhora tem certeza, Dona Conceição? O senhor Roberto me odeia. Ele odeia toda a minha família. Dona Conceição segurou as mãos da moça com firmeza. Ele não te conhece, filha. Ele odeia a lembrança do que seu pai e seus tios fizeram, mas você não é eles. E eu preciso de você. Meu neto está morrendo de verdade. Rosa sentiu o coração apertar dentro do peito. Conhecia Pedro de vista. Já tinha visto o menino algumas vezes na cidade, sempre bem vestido, sempre de mãos dadas com a mãe elegante. Soube que a mulher tinha morrido há pouco tempo. O menino não está comendo? Dona Conceição balançou a cabeça com lágrimas se formando nos olhos cansados. Faz 15 dias. Ele está definhando na minha frente e eu não consigo fazer nada. Mas eu sinto no coração que você pode ajudar, filha. Rosa pensou na mãe doente em casa, no dinheiro que faltava para os remédios, na comida que estava acabando. Mas mais do que isso, pensou naquela criança pequena sofrendo. Eu vou, ela disse com decisão. Mas e o seu filho? Se ele me ver lá? Dona Conceição respirou fundo. Deixa ele comigo. Você entra pela cozinha dos fundos, fica por lá e quando precisar lidar com o Pedro, eu te levo até ele. Roberto passa o dia todo trabalhando no campo. A gente dá um jeito. E foi assim que, naquela manhã, Rosa entrou pela porta dos fundos da casa grande, carregando uma trouxa pequena, com suas roupas simples e o coração cheio de medo e esperança misturados. A cozinha era enorme, fogão a lenha grande, panelas de todos os tamanhos penduradas, uma despensa cheia de mantimentos. Rosa nunca tinha visto tanta fartura junta num lugar só. Mas não era a fartura que importava naquele momento. Era o menino. Dona Conceição levou Rosa até o quarto de Pedro. O menino estava deitado na cama, tão magro que parecia um fantasminha, olhando para o teto com os olhos vazios e sem brilho. Pedro, Dona Conceição chamou com voz suave. Essa aqui é a Rosa. Ela vai cuidar de você por um tempo. O menino nem olhou para elas. Rosa sentiu um aperto forte no peito ao ver aquela criança tão pequena definhar daquele jeito.
Ela se aproximou devagar, sentou na beirada da cama e disse com voz doce e baixa: Oi, Pedro, eu soube que você está muito triste. Eu também já fiquei muito triste uma vez, sabe? Quando meu pai foi embora para o céu, eu achei que nunca mais ia conseguir sorrir de novo. Pedro virou o rostinho levemente pela primeira vez, mostrando um pequeno interesse. E como você conseguiu? Ele perguntou com a voz fininha e fraca. Rosa sorriu com carinho. Alguém cozinhou para mim uma comida que cheirava a amor, e eu comi. E aos pouquinhos a tristeza foi ficando menor. Não sumiu, mas ficou menor. Você quer que eu cozinhe para você? Pedro hesitou, olhando para aqueles olhos gentis. Eu não consigo comer. Quando eu tento, minha barriga dói muito. Rosa acenou com a cabeça, entendendo. Eu sei, mas eu vou fazer uma comida especial, bem levinha, que sua barriga vai aceitar. Você confia em mim? O menino olhou naqueles olhos sinceros e, pela primeira vez em 15 dias longos, sentiu algo parecido com esperança. Está bem, ele sussurrou. Mas o que nenhum deles sabia ainda era que aquele momento simples ia mudar tudo, e que a tarde daquele dia traria uma tempestade que ninguém esperava. Rosa se levantou da cama e foi direto para a cozinha. Dona Conceição a seguiu, ansiosa. O que você vai fazer, filha? Rosa já estava acendendo o fogão a lenha com habilidade. Mingau bem cremoso e levinho, bem cozido, com pouca gordura. É gostoso, é fácil de engolir e é feito com carinho. Minha mãe sempre fazia quando eu estava doente. Ela trabalhou por quase 2 horas, cozinhou tudo com calma, mexeu sem parar para não embolar, temperou com cuidado e, no final, colocou um pouquinho de canela por cima. Quando ficou pronto, ela serviu numa tigela de barro, pegou uma colher pequena e voltou para o quarto de Pedro. O menino estava sentado na cama agora, esperando. Rosa colocou a tigela na mesinha ao lado e sentou perto dele. Vamos tentar? Pedro olhou para o mingau. Sentiu o cheiro quentinho e, pela primeira vez em 15 dias, não sentiu náusea. Sentiu fome. Rosa pegou a colher, encheu com um pouco do mingau morno, soprou para esfriar e levou até a boca do menino. Abre a boca, meu anjo. Pedro abriu e engoliu, e não vomitou, e pediu mais. Rosa começou a chorar de emoção, mas continuou alimentando colherada por colherada, bem devagar, com paciência, até que metade da tigela tinha sido consumida. Pedro então deitou de lado, cansado, mas satisfeito, e pela primeira vez em muito tempo dormiu sem chorar. Rosa saiu do quarto e encontrou Dona Conceição na porta, também chorando. Você conseguiu, a senhora sussurrou emocionada. Você conseguiu, minha filha. Rosa apenas sorriu, cansada, mas feliz no coração. Ele vai ficar bem, eu vou cuidar dele. Dona Conceição abraçou a moça com força. Obrigada, filha, muito obrigada. Mas a paz durou pouco tempo. No final daquela tarde, Roberto voltou do campo mais cedo que o normal. Entrou pela porta da frente, suado e cansado, e ouviu um barulho vindo da cozinha. Barulho de alguém trabalhando, cantarolando baixinho uma cantiga. Ele franziu a testa. Sua mãe não cantava. Quem estava ali? Ele caminhou até a cozinha e, ao abrir a porta, viu uma mulher de costas mexendo uma panela no fogão. Quando ela se virou e seus olhos se encontraram, Roberto sentiu o sangue ferver nas veias. Reconheceu aquele rosto na mesma hora. Os mesmos traços da família Silva. Era uma deles. O que você está fazendo aqui? Roberto gritou alto, fazendo Rosa pular de susto. Quem deixou você entrar na minha casa? Rosa recuou, apavorada. Seu filho... Dona Conceição me chamou para... Roberto não deixou ela terminar. Eu não quero explicação nenhuma. Sai daqui, sai da minha casa agora. Dona Conceição veio correndo da sala ao ouvir os gritos. Roberto, pelo amor de Deus! Roberto virou para a mãe, furioso. A senhora fez isso? A senhora trouxe uma Silva para dentro da minha casa?
Dona Conceição tentou acalmar o filho. Escuta, meu filho, ela ajudou o Pedro, ela conseguiu fazer ele comer. Roberto parou, processando aquilo. O quê? Dona Conceição assentiu com lágrimas nos olhos. Ela cozinhou um mingau e Pedro comeu. Pela primeira vez em 15 dias, seu filho comeu. Roberto olhou para Rosa, que estava tremendo de medo, e depois olhou para a mãe. Eu não acredito nisso. Vocês estão mentindo para me manipular. Então vem ver, Dona Conceição disse, puxando o filho pelo braço com força. Eles subiram as escadas. Rosa seguiu atrás, com medo do que ia acontecer. Entraram no quarto de Pedro. O menino estava dormindo tranquilo, mas havia cor no rosto dele, um rosado suave que não estava lá antes. E ao lado da cama, a tigela de barro, vazia. Roberto se aproximou sem acreditar, tocou o rosto do filho. Estava morno, não mais gelado como nos últimos dias. Olhou para a tigela vazia e então algo dentro dele se quebrou. Ele se ajoelhou ao lado da cama, segurou a mãozinha pequena do filho e começou a chorar. Chorou como não chorava desde o enterro de Mariana. Chorou de alívio, de gratidão, de cansaço acumulado. Rosa ficou parada na porta, sem saber o que fazer. Dona Conceição colocou a mão no ombro do filho. Ela salvou seu menino, Roberto. Deus usou ela para isso. Roberto se levantou, limpou as lágrimas e olhou para Rosa. Ainda havia raiva nos olhos dele, mas havia também algo mais. Reconhecimento, gratidão e talvez, apenas talvez, o começo de algo que poderia ser respeito. Você fica, ele disse com a voz rouca e engasgada. Mas não como cozinheira comum. Você vai cuidar do meu filho, só isso. Você cuida dele, alimenta ele, fica com ele, e a gente esquece quem é sua família por enquanto. Só por enquanto. Rosa sentiu as pernas tremendo. Sim, senhor. Obrigada, senhor. Roberto saiu do quarto sem olhar para trás, mas ao descer as escadas, parou no meio do caminho, apoiou-se na parede e respirou fundo várias vezes. Algo tinha mudado naquele dia. Ele não sabia bem o que ainda, mas sabia que tinha mudado. E lá em cima, no quarto, Pedro dormia tranquilo, pela primeira vez em 15 dias, e ao lado da cama, Rosa sentou numa cadeira, decidida a não sair dali, porque uma promessa tinha sido feita e ela ia cumprir, acontecesse o que acontecesse. Os dias seguintes foram estranhos para todos. Rosa acordava antes do sol nascer, preparava mingau quentinho para Pedro, subia até o quarto dele e o alimentava com toda a paciência do mundo. O menino, aos poucos, começava a comer mais. Não muito ainda, mas o suficiente para voltar a ter forças. E o mais importante de tudo, ele começou a sorrir de novo. Roberto observava tudo de longe, calado. Não falava com Rosa. Mal olhava para ela, mas percebia as mudanças no filho. Pedro tinha voltado a brincar um pouco, a fazer perguntas sobre as coisas, a ter algum brilho nos olhos. E tudo isso por causa daquela mulher. Aquela mulher que carregava o sobrenome que ele tanto odiava. Rosa dormia num quartinho minúsculo nos fundos da casa, onde antes guardavam vassouras e sacos. Dona Conceição tinha arrumado uma cama simples, um cobertor e uma vela. Não era muito, mas Rosa não reclamava de nada. Estava ali para trabalhar e salvar uma criança, não para ter conforto. Uma manhã, Pedro acordou animado e perguntou: Rosa, você pode me ensinar a fazer bolo? Rosa sorriu com carinho. Claro, meu anjo. Que tipo de bolo você quer? Pedro pensou um pouco. Bolo de milho. Minha mãe fazia às vezes, mas eu não lembro direito do gosto. Rosa sentiu o coração apertar. Então, a gente vai fazer um bem gostoso e você vai me ajudar a preparar. Eles desceram para a cozinha juntos. Pedro, ainda fraco, mas melhor, segurava a mão de Rosa. Roberto estava tomando café na sala de jantar e viu os dois passarem. O menino estava rindo, rindo de verdade.
Roberto não via o filho rir desde antes de Mariana morrer. Ele ficou observando pela porta entreaberta enquanto Rosa ensinava Pedro a quebrar os ovos, a misturar a massa, a untar a forma. Viu? Agora a gente coloca no forno e espera. E enquanto espera, a gente conversa. Rosa sentou Pedro numa banqueta. Me conta uma coisa sobre sua mãe, uma lembrança boa que você tem. Pedro pensou e seus olhos ficaram tristes de novo. Ela cantava. Toda noite, antes de eu dormir, ela cantava para mim. Rosa segurou a mão do menino. E você lembra da música? Pedro acenou que sim. Lembro, mas não consigo cantar sozinho, fico triste. Rosa sorriu. Então vamos cantar juntos. Você começa e eu vou junto com você. Pedro, timidamente, começou a cantar uma cantiga de ninar antiga. Rosa acompanhou e logo os dois estavam cantando juntos na cozinha enquanto o cheiro do bolo de milho enchia toda a casa. Roberto, escondido atrás da porta, sentiu os olhos arderem. Aquela cena, seu filho cantando de novo, sorrindo de novo, vivendo de novo, era algo que ele tinha achado impossível e estava acontecendo por causa dela, por causa de uma Silva. Como podia ser? Se você está gostando dessa história até aqui e ela está tocando seu coração, considere apoiar clicando em Valeu Demais. Esse botão é uma forma de você ajudar financeiramente o canal. Esse gesto simples nos ajuda muito a continuar trazendo histórias verdadeiras que emocionam e inspiram pessoas como você. O bolo ficou pronto. Pedro comeu uma fatia inteira, coisa que não fazia há semanas. Rosa comeu um pedacinho também e guardou o resto. Vamos levar um pedaço para o seu pai? Pedro se animou. Vamos! Eles colocaram uma fatia num prato bonito e foram até a sala de jantar, onde Roberto ainda estava sentado, fingindo ler um jornal velho. Pai, a gente fez bolo. Pedro colocou o prato na frente do pai, com os olhos brilhando de orgulho. Roberto olhou para o bolo, depois para o filho, depois para Rosa, que estava parada atrás do menino, tímida. Você ajudou a fazer isso? Ele perguntou para Pedro. Ajudei sim, a Rosa me ensinou. Roberto pegou o garfo, cortou um pedaço e provou. Era bom, muito bom mesmo. Tinha gosto de casa, de lar. Está gostoso, ele disse, sem olhar para Rosa. Obrigado, filho. Pedro sorriu largo e correu de volta para a cozinha. Rosa ia seguir, mas Roberto a chamou. Espera. Ela parou nervosa. Sim, senhor. Roberto respirou fundo. Custava muito dizer aquilo, mas precisava ser dito. Obrigado por cuidar dele, por fazer ele voltar a viver. Rosa assentiu. Não precisa agradecer, senhor. Eu só estou fazendo meu trabalho. Roberto olhou para ela pela primeira vez de verdade. E viu não a filha dos Silva, mas uma mulher jovem, de olhos gentis, mãos trabalhadeiras e um coração que parecia ser grande demais para o corpo pequeno. Mesmo assim, obrigado. Rosa voltou para a cozinha e Roberto ficou sozinho com seus pensamentos confusos. O ódio que ele sentia pela família Silva estava ali, queimando, mas algo mais também estava crescendo. Algo que ele não sabia nomear ainda. Respeito, talvez. Ou, quem sabe, o início de algo mais profundo. Os dias viraram semanas. Pedro ia melhorando a cada dia, ganhando peso, voltando a brincar, voltando a ser criança. E Rosa estava sempre ali, não apenas cozinhando e alimentando, mas conversando, brincando, ensinando, cuidando. Ela se tornou a sombra do menino. Para onde ele ia, ela ia junto. Roberto começou a notar pequenas coisas, como Rosa cantava baixinho enquanto costurava as roupas rasgadas de Pedro, como ela ensinava o menino a rezar antes de dormir, como ela acordava no meio da noite quando Pedro tinha pesadelos e ficava com ele até ele voltar a dormir. Coisas que Mariana fazia, coisas de mãe. E foi isso que começou a incomodar Roberto, não por raiva, mas por outra coisa.
porque ele começou a perceber que Pedro não via Rosa apenas como uma empregada. Ele a via como uma mãe substituta. E Roberto não sabia se isso era bom ou ruim. Não sabia se Mariana, onde quer que estivesse, aprovaria. Não sabia se ele mesmo aprovava. Mas uma coisa era certa. Alguma coisa estava mudando dentro do seu coração, e ele não conseguia mais negar. Uma noite, Roberto estava na varanda fumando um cigarro quando Dona Conceição veio sentar ao lado dele. "Seu filho está bem", ela disse com satisfação. "Graças a ela." Roberto não respondeu, apenas fumou em silêncio. Dona Conceição continuou. "Você ainda odeia ela?" Roberto pensou bastante antes de responder. "Eu não sei, mãe. Eu não sei mais o que eu sinto." Dona Conceição sorriu. "Isso já é um começo, meu filho. Ódio cega a gente. Mas quando a gente para de odiar, começa a enxergar de verdade. E quando enxerga, às vezes descobre coisas que não esperava descobrir." Roberto olhou para a mãe. "Do que a senhora está falando?" Dona Conceição se levantou. "Você vai entender na hora certa. Boa noite, filho." E saiu, deixando Roberto sozinho com seus pensamentos. 2 meses se passaram. Pedro estava quase totalmente recuperado. Comia bem, brincava o dia todo e até voltou a estudar com o professor particular que vinha 3 vezes por semana. Rosa continuava ali, dormindo no quartinho dos fundos, acordando cedo, cuidando do menino como se fosse dela. E Roberto estava confuso como nunca. Ele começou a reparar em coisas que antes ignorava. Como Rosa costurava as próprias roupas à noite, à luz de vela, porque não tinha dinheiro para comprar tecido novo. Como ela guardava metade de sua comida para levar para a mãe doente. Como ela nunca pedia nada, nunca reclamava, apenas trabalhava e sorria. Um dia, Roberto estava passando pelo corredor quando ouviu vozes vindas do quarto de Pedro. Era Rosa contando uma história. Ele parou para escutar. E o fazendeiro percebeu que a riqueza de verdade não estava no dinheiro, mas no amor que as pessoas tinham por ele. Pedro perguntou: "Rosa, você acha que meu pai é rico?" Rosa riu baixinho. "Claro, meu anjo. Sua casa é linda, tem tudo." Pedro ficou em silêncio por um momento antes de dizer: "Mas ele não parece feliz. Ele sempre está triste." Rosa pensou antes de responder. Seu pai perdeu alguém muito importante. E às vezes, quando a gente perde alguém assim, a gente fica triste por muito tempo. Mas aos pouquinhos a alegria volta, assim como voltou para você. "Você acha que meu pai vai gostar de você um dia?" Pedro perguntou com aquela inocência de criança. Rosa suspirou. "Não sei, meu anjo. Seu pai tem motivos para não gostar de mim. Minha família fez coisas ruins para ele no passado." Pedro franziu a testa. "Mas você não é sua família. Você é você." Rosa abraçou o menino. "Você é muito sábio, sabia? Muito sábio." Roberto, do lado de fora, sentiu algo mexer forte no peito. A sabedoria de uma criança tinha dito em uma frase o que ele levou meses para entender. Ela não era a família dela. Era ela mesma. E era boa. Muito boa. Naquela noite, durante o jantar, Roberto fez algo inesperado. Chamou Rosa para comer à mesa com ele e Pedro. Rosa ficou sem graça. "Senhor, eu como na cozinha." Roberto balançou a cabeça. "Você cuida do meu filho. Você merece sentar à mesa. Senta." Rosa, ainda hesitante, sentou. Pedro ficou radiante. "Pai, agora a gente parece uma família de verdade." A frase caiu como um raio. Roberto olhou para o filho, depois para a Rosa, depois para o prato. "Pedro, a Rosa trabalha aqui. Ela não é..." Mas ele não conseguiu terminar a frase. Porque, no fundo, ele sabia que Pedro tinha razão. Naqueles últimos meses, eles tinham virado algo parecido com uma família. Depois do jantar, enquanto Pedro brincava na sala, Roberto chamou Rosa para conversar na varanda. "Eu quero saber mais sobre você." Ele disse direto. Rosa ficou surpresa. "Sobre mim, senhor?" Roberto acenou. "Você cuida do meu filho. Eu preciso saber quem você é de verdade.
Não como filha do Silva, mas como Rosa. Rosa respirou fundo e começou a contar. Falou sobre como cresceu pobre, como o pai era duro, mas nunca foi cruel com ela. Como a mãe sempre foi gentil apesar da pobreza. Falou sobre como aprendeu a cozinhar com a avó, como sempre quis ter uma família grande, como cuidava da mãe doente sozinha há anos. E falou sobre como, apesar de tudo, ainda acreditava que as pessoas podiam ser boas. Roberto escutou tudo em silêncio. Quando ela terminou, ele disse: "Sua família me fez muito mal. Me enganaram, me roubaram, quase me destruíram. Eu carreguei esse rancor por anos." Rosa baixou a cabeça. "Eu sei, senhor, e eu peço perdão por eles, mesmo que eles não estejam mais aqui para pedir." Roberto olhou para ela. "Você não tem culpa pelos erros deles." Rosa levantou os olhos, surpresa. "Senhor," Roberto continuou, "eu levei muito tempo para entender isso, mas meu filho me ensinou. Você não é sua família, você é você, e você é uma pessoa boa, Rosa." Foram as primeiras palavras realmente gentis que Roberto dirigiu a ela desde que se conheceram. Rosa sentiu os olhos arderem. "Obrigada, senhor. Isso significa muito para mim." Nos dias seguintes, Roberto começou a passar mais tempo em casa. Antes ele fugia para o campo para não ter que lidar com a dor da perda, mas agora ele queria estar perto de Pedro. E, inevitavelmente, isso significava estar perto de Rosa também. Ele começou a notar outros detalhes. Como ela ria quando Pedro fazia uma piada boba. Como ela tinha paciência infinita para explicar as mesmas coisas 1000 vezes. Como ela cantava enquanto trabalhava. E começou a notar outras coisas também. Como seus olhos eram bonitos quando sorria. Como suas mãos, mesmo calejadas, eram delicadas ao acariciar o cabelo de Pedro. Como sua voz era suave e reconfortante. Roberto balançou a cabeça, tentando afastar esses pensamentos. "Não pode ser," ele murmurou sozinho. "Eu não posso estar sentindo isso." Mas estava. E não havia como negar por mais tempo. 4 meses após a chegada de Rosa, a casa tinha mudado completamente. Não era mais aquele lugar frio e silencioso do luto. Havia risadas, havia cheiro de comida caseira, havia vida verdadeira. Uma tarde, Pedro entrou no escritório onde Roberto estava resolvendo questões da fazenda. "Pai, posso falar com o senhor?" Roberto largou a pena. "Claro, filho. Senta aqui." Pedro sentou na cadeira grande e ficou balançando as pernas, nervoso. "Pai, eu queria perguntar uma coisa, mas não fica bravo." Roberto franziu a testa. "Que coisa?" Pedro respirou fundo. "O senhor gosta da Rosa?" A pergunta pegou Roberto de surpresa. Ele abriu a boca, fechou, não sabia o que responder. "Por que você está perguntando isso?" O menino olhou para as próprias mãos. "Porque eu gosto muito dela. Ela cuida de mim como a mamãe cuidava. E eu sei que a mamãe não volta. Eu sei disso agora. Mas será que seria muito ruim se a Rosa ficasse com a gente para sempre?" Roberto sentiu o peito apertar. "Pedro, a Rosa trabalha aqui. Ela não pode ficar para sempre." Pedro olhou para o pai com aqueles olhos grandes e sinceros. "Mas e se ela não trabalhasse? E se ela fosse, sei lá, da família mesmo?" Roberto entendeu onde o filho queria chegar. "Você está perguntando se eu ia casar com ela?" Pedro assentiu envergonhado. "Seria errado? Seria errado eu querer que ela fosse minha nova mãe?" Roberto puxou o filho para um abraço. "Não seria errado, filho. Não seria errado de jeito nenhum." Pedro se afastou do abraço. "Mas você disse que ela não é a família dela, que ela é ela mesma. Então por que importa o que a família dela fez?" A lógica infantil era perfeita. Roberto não tinha resposta. "Você tem razão, filho. Você tem toda a razão." Pedro sorriu. "Então, o senhor vai pensar nisso, por favor?" Roberto alisou o cabelo do filho. "Eu vou pensar, prometo." Pedro deu um beijo no pai e saiu correndo. Roberto ficou sozinho com um turbilhão de pensamentos na cabeça. Será que ele gostava de Rosa?
Ele passou os últimos meses tentando negar, mas a verdade era clara. Sim, gostava. Gostava da forma como ela cuidava de Pedro. Gostava de como ela era humilde, mas digna. E mais do que isso, ele tinha começado a esperar pelos momentos em que a via. Tinha começado a sentir algo estranho no peito quando ela sorria. Mas como poderia? Mariana tinha morrido há apenas alguns meses. Não era cedo demais? E ela era uma Silva. Como poderia se permitir amar alguém daquela família? Mas então lembrou das palavras do próprio filho. Ela não é a família dela, ela é ela mesma. Naquela noite, Roberto não conseguiu dormir. Ficou rolando na cama, pensando, se atormentando. Pela manhã, tomou uma decisão. Ia conversar com Rosa. Precisava saber o que ela sentia, ou pelo menos precisava entender melhor quem ela era de verdade. Ele a encontrou na cozinha, preparando o café da manhã. Rosa, posso falar com você? Ela se virou surpresa. Claro, senhor. Roberto hesitou. Eu queria agradecer de novo por tudo que você tem feito por Pedro e por mim também. Rosa sorriu. Não precisa agradecer, senhor. Eu gosto muito de cuidar do Pedro. Ele é um menino especial. Roberto se aproximou. Rosa, você nunca pensou em ter sua própria família, seus próprios filhos? Rosa baixou os olhos. Penso, senhor, todo dia. Mas eu sou pobre. Nenhum homem quer casar com uma mulher sem nada para oferecer. Roberto sentiu raiva daquelas palavras. Você tem muito para oferecer. Você tem um coração enorme, tem bondade, tem paciência. Qualquer homem seria sortudo de ter você. Rosa olhou para ele surpresa. O senhor acha mesmo? Roberto segurou a mão dela sem pensar. Eu acho. Eles ficaram assim, olhando um para o outro, com as mãos entrelaçadas por alguns segundos que pareceram eternidade. Então Rosa puxou a mão envergonhada. Eu preciso terminar o café, ela disse, voltando ao fogão. Roberto saiu da cozinha confuso, mas com o coração acelerado. Algo tinha mudado naquele momento. Algo definitivo. E ele sabia que não tinha mais volta. Nos dias seguintes, ele começou a cortejar Rosa, mesmo sem perceber direito o que estava fazendo. Trazia flores do campo para ela, perguntava sobre a mãe doente e mandava remédios. Conversava com ela à noite na varanda sobre tudo e sobre nada. E Rosa, tímida e assustada, correspondia. Sorria mais, cantarolava mais e olhava para Roberto com algo nos olhos que antes não estava lá. Uma noite, Dona Conceição chamou o filho para conversar. Roberto, você está se apaixonando por ela. Não é pergunta, é afirmação. Roberto não negou. E se eu estiver, mãe? É errado? Dona Conceição balançou a cabeça. Não é errado. Mariana se foi. Pedro precisa de uma mãe. E você precisa de uma companheira de verdade, que te veja pelo que você é, não pelo que você tem. Roberto suspirou. Mas e o que as pessoas vão dizer? O fazendeiro rico se casando com uma Silva? Dona Conceição deu um tapa leve na cabeça do filho. Desde quando você liga para o que as pessoas dizem? Você construiu tudo isso contra todas as probabilidades. E agora vai desistir de uma boa mulher por causa de fofoca? Roberto sorriu. A senhora sempre sabe o que dizer. Dona Conceição sorriu de volta. Sou sua mãe. É meu trabalho. Naquela noite, Roberto foi até o quarto de Pedro para dar boa noite. O menino estava quase dormindo. Pai? Joaquim sentou na beirada da cama. Sim, filho. Pedro sorriu sonolento. Você já pensou no que eu pedi? Roberto alisou o cabelo do filho. Pensei. E você tem razão. A Rosa é muito especial. Pedro abraçou o pai. Então você vai pedir ela em casamento? Roberto riu. Devagar, filho. Primeiro eu preciso saber se ela aceita. Pedro bocejou. Ela vai aceitar. Eu sei. E dormiu confiante. Roberto ficou ali mais um pouco, olhando para o filho dormir em paz, e tomou uma decisão final. Ia se declarar para Rosa.
Não importava o passado, não importava o que diriam, importava o presente. E o presente era aquela mulher que tinha salvado seu filho e, sem querer, tinha começado a salvar ele também. Amanhã seria o dia. Ele ia falar com ela e torcer para que ela sentisse o mesmo. Roberto passou o dia inteiro ensaiando o que ia dizer. Trabalhava no campo, mas não prestava atenção em nada. Errou contas, deu ordens confusas. Os trabalhadores olhavam entre si, confusos com o patrão. À noite, depois que Pedro dormiu, Roberto foi até a cozinha. Rosa estava limpando as últimas panelas, cantarolando baixinho. "Rosa!" ele chamou. Ela se virou. "Senhor, precisa de algo?" Roberto respirou fundo. "Preciso falar com você lá fora, na varanda, por favor." Rosa secou as mãos no avental, nervosa. "Está tudo bem?" Roberto assentiu. "Está. Só vem comigo." Eles saíram para a varanda. A noite estava linda, cheia de estrelas, com uma brisa fresca. Ficaram lado a lado, olhando para o céu em silêncio por um momento. "Rosa," Roberto começou com a voz trêmula, "eu preciso te dizer uma coisa, e preciso que você me escute até o fim, sem me interromper." "Pode ser." Rosa assentiu, o coração batendo acelerado. "Pode." Roberto respirou fundo e começou. "Quando você chegou aqui, eu te odiei. Não por você, mas pelo seu sobrenome. Eu carreguei um rancor da sua família por anos. Eles me enganaram, me roubaram, quase me destruíram. E quando você apareceu, eu só via eles em você." Ele se virou para ela. "Mas eu estava errado. Você não é sua família. Você é Rosa, uma mulher boa, trabalhadora, de coração puro. Você salvou meu filho quando todo mundo tinha desistido. Você trouxe vida de volta para essa casa. E sem perceber, você começou a trazer vida de volta para mim também." Rosa sentiu os olhos arderem. "Senhor, eu..." Roberto colocou o dedo nos lábios dela gentilmente. "Deixa eu terminar, por favor." Ela assentiu. Ele continuou. "Eu passei meses tentando negar o que eu estava sentindo, me dizendo que era gratidão, que era admiração, que era qualquer coisa menos amor, mas não é. É amor. Rosa, eu me apaixonei por você." As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Rosa. Roberto pegou nas mãos dela. "Eu sei que é cedo. Mariana morreu há poucos meses. Eu sei que você é jovem e eu sou mais velho. Eu sei que as pessoas vão falar, mas eu não me importo com nada disso. Eu só me importo com você, com Pedro, e com a possibilidade de a gente ser uma família de verdade." Rosa chorava abertamente agora. "Eu não sei o que dizer." Ela sussurrou. Roberto sorriu nervoso. "Diz que você sente algo também, mesmo que seja um pouquinho. Diz que eu não sou louco." Rosa riu entre as lágrimas. "Você não é louco. Eu também sinto. Eu tenho sentido há meses. Mas eu nunca pensei, nunca imaginei que alguém como você pudesse gostar de alguém como eu." Roberto puxou ela para mais perto. "Alguém como você? Rosa, você é incrível. Você é tudo que eu sempre quis, mas não sabia que precisava." Ele hesitou por um segundo antes de perguntar. "Rosa Silva, você aceita se casar comigo?" O silêncio pareceu durar uma eternidade. Rosa olhou nos olhos dele, viu sinceridade, viu amor, viu futuro e disse com a voz firme: "Sim, eu aceito." Roberto não conseguiu segurar. Abraçou ela com força, levantou ela do chão, girou. Os dois riam e choravam ao mesmo tempo. Quando ele a colocou de volta no chão, se olharam nos olhos e, pela primeira vez, se beijaram. Foi um beijo tímido, doce, cheio de promessas. Quando se separaram, ouviram um barulho vindo da janela. Olharam para cima e viram Pedro espiando com um sorriso enorme no rosto. Eu sabia! Eu sabia!" Ele gritou animado. Roberto e Rosa riram. "Você devia estar dormindo, menino." Roberto gritou de volta. "Como eu vou dormir com uma notícia dessas?" Pedro respondeu. Dona Conceição também apareceu na porta com um sorriso satisfeito. "Graças a Deus," ela disse. "Finalmente."
Naquela noite, a casa estava cheia de alegria. Pedro não parava de pular e perguntar quando seria o casamento. Rosa não conseguia parar de sorrir. E Roberto sentia algo que não sentia há muito tempo. Paz verdadeira. Mas nem tudo são flores. No dia seguinte, quando a notícia começou a se espalhar pela região, as reações foram mistas. Alguns ficaram felizes, outros escandalizados. O fazendeiro rico se casando com uma Silva, fofocavam. Que vergonha! Mariana mal esfriou no túmulo. Roberto ouviu os comentários na cidade quando foi buscar suprimentos. Alguns olharam para ele com desprezo, outros com pena, mas ele não se importou. Olhou para todos com a cabeça erguida e disse alto e claro: "Vou me casar com Rosa Silva, e se alguém tiver problema com isso, o problema é seu, não meu." Rosa também enfrentou críticas. Mulheres na igreja sussurravam quando ela passava. "Interesseira", diziam. "Subiu na vida nas costas de um viúvo rico." Rosa sentia cada palavra como uma facada, mas Roberto segurava sua mão e dizia: "Não liga para eles, a gente sabe a verdade." Dona Conceição foi a maior defensora dos dois. Quando alguém ousava falar mal na frente dela, ela cortava: "Vocês viram meu neto morrendo? Eu vi. E foi ela quem salvou. Então fechem a boca e agradeçam a Deus que ainda existem pessoas boas nesse mundo." Pedro não entendia por que as pessoas falavam mal. "Pai, porque eles não gostam da Rosa?" Roberto se agachou na altura do filho. "Porque as pessoas têm medo do que é diferente. Mas não importa, filho. A gente vai ser feliz do mesmo jeito." E foram. O casamento foi marcado para 2 meses depois. Simples, mas bonito. Apenas família próxima e amigos verdadeiros. Rosa costurou o próprio vestido com a ajuda de Dona Conceição. Não era luxuoso, mas era feito com amor. Roberto comprou alianças simples de ouro e Pedro seria o pajem. Ele não cabia em si de animação. O dia do casamento amanheceu com sol radiante. A cerimônia seria na capela pequena da fazenda. Poucos convidados, mas muito amor. Quando Rosa entrou, de braços dados com Dona Conceição, Roberto sentiu o ar faltar. Ela estava linda. Pedro, como pajem, caminhava na frente jogando pétalas de rosas. A cerimônia foi simples, mas emocionante. Quando chegou a hora dos votos, Roberto disse: "Rosa, eu prometo te amar, te respeitar e te honrar todos os dias da minha vida. Prometo ser o marido que você merece e o pai que nossos filhos merecem. Obrigado por me dar uma segunda chance." Rosa, com lágrimas nos olhos, respondeu: "Roberto, eu prometo cuidar de você e do Pedro como se fossem minha própria vida. Prometo trazer amor e alegria para nossa casa todos os dias. E prometo nunca esquecer a bênção que é estar aqui." Foram declarados marido e mulher. E se beijaram. Um beijo longo, emocionado, cheio de promessas. Pedro gritou viva e todos riram. O almoço foi simples, feito por Dona Conceição e amigas. Galinha ensopada, arroz, feijão, couve e um bolo de milho que Pedro tinha insistido. "Porque foi o primeiro bolo que eu e a Rosa fizemos juntos", ele explicou. À noite, Rosa colocou Pedro para dormir. "Boa noite, mãe", o menino disse pela primeira vez naturalmente. Rosa sentiu o coração transbordar. "Boa noite, meu filho." Naquela noite, eles não só se tornaram marido e mulher oficialmente, mas se tornaram companheiros de verdade. Conversaram até tarde sobre sonhos, sobre medos, sobre o futuro. "Quantos filhos você quer?" Rosa perguntou. Roberto sorriu. "Quantos Deus mandar." "E você?" Rosa pensou. "Eu sempre quis uma casa cheia, cheia de risadas, de barulho, de vida." Roberto a puxou para mais perto. "Então vamos encher essa casa." 1 ano depois do casamento, Rosa descobriu que estava grávida. Quando contou para Roberto, ele chorou de alegria. "Um filho nosso", ele disse colocando a mão na barriga ainda pequena dela. Pedro, ao saber da notícia, ficou empolgadíssimo. "Eu vou ser irmão mais velho, eu vou ensinar tudo para ele."
A gravidez foi tranquila. Rosa continuou cuidando da casa, de Pedro, e agora também preparando tudo para a chegada do bebê. Roberto estava mais presente do que nunca. Quando o bebê nasceu, uma menina linda de olhos grandes e cabelo escuro, Roberto segurou aquela criança pequenina e sentiu um amor completamente novo. Como vamos chamar? Rosa perguntou, cansada, mas feliz. Roberto olhou para a filha. Conceição, em homenagem à minha mãe, que trouxe você para nossas vidas. Dona Conceição, ao ouvir aquilo, chorou. Meu filho me deu a maior honra da minha vida. A casa que antes era silenciosa e triste agora estava cheia. Pedro brincava com a irmãzinha, mesmo ela sendo bebê. Rosa cantava pelas manhãs e Roberto finalmente sorria de verdade. 2 anos depois veio outro filho, um menino forte que eles chamaram de José. E 2 anos depois desse, mais uma menina, Clara. A família crescia, a casa transbordava de vida. Os anos passaram, as crianças cresceram. Pedro se formou, casou e deu a Roberto e Rosa o primeiro neto. Conceição virou professora. José assumiu a fazenda junto com o pai. E Clara decidiu estudar na cidade. Roberto e Rosa envelheceram juntos. Os cabelos dele ficaram completamente brancos. Ela ganhou rugas ao redor dos olhos, rugas de tanto sorrir. Mas o amor entre eles apenas cresceu. Todas as noites, mesmo depois de tantos anos, eles sentavam na varanda de mãos dadas, agradecendo por tudo. Você se lembra do dia que eu cheguei aqui? Rosa perguntou numa dessas noites. Roberto sorriu. Como esquecer? Eu queria te expulsar. Te odiava sem nem te conhecer. Rosa riu. E olha onde a gente chegou. 4 filhos, netos, uma vida inteira construída. Roberto apertou a mão dela. Eu te amo, Rosa, mais hoje do que ontem. E amanhã vou te amar mais ainda. Rosa encostou a cabeça no ombro dele. Eu também te amo. Obrigada por me dar essa vida, por me dar essa família. 30 anos se passaram desde aquele dia em que Rosa entrou pela primeira vez na cozinha daquela casa grande. Roberto tinha 68 anos agora, cabelos brancos, mas ainda forte. Rosa, com 52, continuava linda aos olhos dele. A família tinha crescido além do que qualquer um imaginaria. A casa era o ponto de encontro de toda a família todo domingo. Almoços barulhentos, com netos correndo, conversas cruzadas, risadas. Com o tempo, a saúde de Roberto começou a declinar. Ele teve um problema no coração que o deixou mais fraco. Rosa cuidou dele como sempre cuidou de todos, com paciência, com carinho, com dedicação. Uma noite, Roberto estava deitado na cama, fraco, mas lúcido. Rosa estava ao lado, segurando sua mão. Rosa, ele disse com a voz fraca, eu preciso te dizer uma coisa. Ela se aproximou. O que é amor? Roberto sorriu. Eu tive uma esposa antes de você. Mariana me deu Pedro e eu sempre vou ser grato por isso. Mas você me deu uma vida cheia de amor, de alegria, de propósito. Se eu tivesse que escolher de novo, eu escolheria você 1000 vezes. Rosa chorou. Beijou a mão dele. Eu também escolheria você todos os dias. Roberto viveu mais alguns anos. Anos em que foi cuidado com todo o amor que um dia ele dera. E quando finalmente partiu, numa manhã tranquila de primavera, foi cercado pela família inteira. Rosa segurava uma mão, Pedro a outra. E ele se foi em paz, com um sorriso no rosto. Rosa não desmoronou. Chorou sim, sentiu falta sim, mas não se perdeu. Porque tinha uma família para cuidar, tinha netos para abraçar, tinha uma vida para viver. Anos depois, quando Rosa também já estava bem velhinha, com 87 anos, os netos perguntavam: Vó, qual foi o segredo? Como vocês conseguiram construir tudo isso? Rosa, sentada na mesma varanda onde Roberto tinha se declarado décadas atrás, sorria e respondia:
Não teve segredo, meus amores. Teve amor, teve perdão, teve escolha. Seu avô podia ter me mandado embora naquele primeiro dia, mas escolheu me dar uma chance. Eu podia ter guardado rancor por ele ter me rejeitado no começo, mas escolhi perdoar. A gente escolheu construir. E construção não é fácil, não é rápido e não é perfeito. Mas quando é feita com amor, dura para sempre. E durou mesmo, porque aquela família, nascida de uma crise, de um menino que não comia, de uma cozinheira humilde que tinha mãos capazes de curar, se tornou um legado de amor, de superação, de união. Rosa tinha 90 anos quando sentiu que seu tempo estava chegando. Não estava doente, apenas cansada de uma vida bem vivida. Ela chamou todos os filhos, netos e bisnetos para um último almoço de domingo, e mesmo frágil, fez questão de cozinhar. Vó, deixa a gente fazer, os netos imploravam, mas ela balançava a cabeça. Não, essa é minha última refeição com vocês. Vai ser feita pelas minhas mãos. E cozinhou o mesmo mingau que tinha feito para Pedro naquele primeiro dia. O mesmo que salvara uma vida e mudara o destino de todos ali. A casa estava lotada, eram mais de 50 pessoas. Pedro, agora com 65 anos, cabelos brancos, ajudou a mãe a servir. Quando todos estavam sentados, Rosa pediu silêncio. Eu quero contar para vocês, especialmente para os mais novos, como tudo começou. E contou. Contou sobre o menino que não comia, sobre o pai desesperado, sobre a avó sábia que a contratou em segredo, sobre o rancor que virou amor. Vocês estão vendo esse mingau aqui? Ela levantou a tigela de barro. Não é só comida. É amor, é memória, é o começo de tudo que a gente é hoje. As crianças ouviam fascinadas. Os adultos choravam. Pedro não conseguia segurar as lágrimas. Depois do almoço, Rosa pediu para falar com Pedro sozinho. Meu filho, ela começou. Quando eu cheguei aqui, você estava morrendo. E eu pensei, eu vou salvar esse menino. Mas sabe o que aconteceu? Ela sorriu. Você me salvou. Você me deu propósito, me deu amor, me deu uma família. Pedro abraçou a mãe chorando. Mãe, você é a pessoa mais incrível que eu conheço. Tudo que eu sou é por sua causa. Rosa afagou o cabelo branco do filho. Não, meu amor, você já era especial. Eu só ajudei você a ver isso. Naquela noite, depois que todos foram embora, Rosa sentou na mesma cadeira onde Roberto costumava sentar, olhou para as estrelas e sussurrou. Eu estou indo, amor. Me espera aí. E fechou os olhos tranquila. Pela manhã, quando Conceição foi acordar a mãe, a encontrou assim, dormindo eternamente com um sorriso no rosto. A família chorou, mas não foi um choro de desespero. Foi um choro de gratidão, porque Rosa tinha vivido plenamente, tinha amado profundamente e tinha deixado um legado que nunca morreria. Rosa foi enterrada ao lado de Roberto, como sempre quis. E na lápide simples, além dos nomes e datas, havia uma frase que Pedro mandou gravar. Aqui descansa Rosa Silva Mendes. Ela chegou como cozinheira, ficou como mãe e partiu como lenda, alimentou corpos, curou almas e construiu uma família com amor. A história de Rosa e Roberto não era perfeita. Teve dor, teve dificuldade, teve preconceito, mas teve amor, muito amor. E no final foi o amor que venceu, porque amor de verdade não vê sobrenome, não vê origem, não vê diferença. Amor de verdade apenas vê a outra pessoa e escolhe ficar. Esta é a história de um menino que não comia, de um pai desesperado e de uma cozinheira humilde que mudou tudo. É a história de como um prato de comida pode salvar uma vida. E de como um ato simples de bondade pode construir um legado que atravessa gerações. Se você está sempre por aqui, acompanha todas as nossas histórias e elas já fazem parte da sua vida, que tal dar um passo a mais? Vire membro do canal. Você vai ter acesso antecipado às histórias, entre outros benefícios. Desde já, nossa gratidão.
Se você chegou até o final dessa história e ainda não se inscreveu, esse é o momento perfeito para fazer parte dessa família. E me conta nos comentários, o que mais te marcou nessa história? Qual foi a maior lição que ela te trouxe? Adoro ler cada comentário e saber como essas histórias tocam você. Muito obrigado por estar aqui e fazer parte dessa comunidade que cresce a cada dia. Até o nosso próximo vídeo.